pior fase que a gente está passando aqui na questão de saúde. Acabamos descobrindo uma doença. Estão sempre a cancelar consultas marcadas há um ano. E com esse problema que surgiu é que nós vamos realmente testar mais ainda o sistema, já nos tranquilizar, que eu não estou tranquilo. Não há médico de família, não há consulta aberta, já faz 3 meses. Olá, meu futuro vizinho, minha futura vizinha, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E vamos falar sobre o que, comandante? Fala sobre saúde, recebemos muitos relatos positivos, relatos negativos lá pelo Instagram, quem não segue Cabeludo em Portugal. É um tema que preocupa, né? Sobre quem quer emigrar. É um Quem dos quer migrar pontos... faz parte do planejamento de muita gente. É um dos pontos de peso para uma imigração. Isso. E com isso, vamos abordar também uma situação que está acontecendo na nossa família. Fizemos um plano de saúde recentemente, fomos investigar uma situação, acabamos descobrindo uma doença que pode ser grave, pode não ser, nós estamos numa situação Vamos de precisar da ajuda de investigação. vocês para que falem para a gente que se já passaram por isso, ou algum parente, aqueles nossos seguidores médicos que sempre nos apoiam também, para que digam as suas experiências e nos tranquilizar, que eu não estou tranquilo. Tá? Apesar de um amigo próximo já ter tranquilizado, mas eu não estou tranquilo, pelo contrário. Então, tem relatos positivos, tem relatos negativos nesses montes que nós vamos mostrar para vocês aí. Fica até o final para saber se alguma coisa pode incomodar ou se vai te apoiar nesse processo decisório de imigração, não é isso? É isso. Vem com a gente? Logo depois da vinheta. Meu pai é cabeludo, nem é nada. Você que caiu de paraquedas nesse canal, eu sou o Henrique Ochoa. Eu sou a Thay Ochoa. Eu sou a Amy, A Amy, nós moramos aqui já indo para o 7º ano em Portugal. Em que lugar? em Viseu, Moramos em Viseu. E agora? Portimão. Portimão. Então nós moramos há 4 anos. Conta tá aí nossas experiências. Nosso canal aborda nossa experiência, nossa família, dicas de como ajudar você que quer emigrar ou que quer passear em Portugal. Nós temos experiência de vivência em Viseu por cerca de 2 anos e meio, agora aqui já há quase 5 anos. Temos muitas dicas, tem uma playlist enorme de vídeos de Viseu, uma cidade belíssima, que nós recomendamos você a conhecer. Agora, aqui em Portimão, abordamos o dia a dia da nossa família, compartilhamos várias dicas para ajudar vocês. Mostramos várias coisas do nosso dia a dia, uma família vivendo aqui, como é que é essa experiência, como é que é o nosso estilo de vida morando aqui. Então, vamos lá para o vídeo. Então, vamos lá. Qual vai ser a dinâmica? A Thay vai ler os relatos, e são vários relatos bons e não tão bons. Então, para que não fique somente com a experiência nossa, que a nossa experiência até agora tem sido muito boa, e com esse problema que surgiu é que nós vamos realmente testar mais ainda o sistema, já testamos algumas vezes, né? Sim. Mas vamos testar de uma forma bem mais impactante, porque o negócio não é legal. Mas isso a gente fala depois. A Thay vai começar a ler aí os relatos, porque ela que conseguiu acompanhar bem. Eu printei uns relatos que nos mandaram pelo direct lá no Instagram, né? Vamos lá. Uma pessoa comentou assim: saúde em Viana do Castelo é péssima. Estão sempre a cancelar consultas marcadas há um ano. Exames com 2 meses, simples assim. O doutor não vai poder atender, o doutor não vai poder atender. Aí você não tem previsão para remarcarem. Já presenciei um senhor que estava lá pela 2ª vez com consulta marcada. Os médicos entraram em greve e simplesmente ninguém avisa. E faz você ir até o hospital com hora marcada. E aí é só avisado ali mesmo. Falta de respeito. Só não comparo com o Brasil porque a quantidade da população não é a mesma. A questão de quantidade de população não tem nada a ver. Isso aí é questão de percentual, né? Então tem que trabalhar com percentual, não tem que trabalhar com número de populacional. É um equívoco querer comparar número de população. É percentual. Mas acontece essa questão da desmarcação. Eu já tive um problema de marcação de consulta e foi muito mais grave. Eu fui até Viseu. Ainda estava atrelado ao hospital de Viseu. Fui até lá, me hospedei no hotel, a consulta era no outro dia de manhã. Ah, não vai ter. Cancelaram a consulta. Mas você nunca teve um cancelamento, né, Thay? Não. Então vamos lá. Se nós fomos atendidos 10 vezes, teve uma. Então eu não vou focar nessa parte. É isso? É. Então vamos lá. O que mais? Olha esse aqui. Moro em Caldas da Rainha. Não há médico de família. Não há consulta aberta. Já faz 3 meses que solicitamos uma consulta no centro de saúde. Até agora nada. Aqui é impossível não ter seguro-saúde. É a diferença de cidade para cidade, de atitude, né, Thay? Porque aqui, mesmo sem médico de família, que nós viemos ter médico de família em março do ano passado,
já está aqui Nunca ficamos sem atendimento. sem atendimento, porque aqui funciona da seguinte maneira. Você vai 9 horas da manhã, salvo engano isso, porque às 10 começam a dar senhas para as consultas do dia com o médico que tiver de plantão, assim, né? Escolhido para aquilo. É o médico que tá lá. Limite de senhas, tá? Que tem, às vezes são 30, às vezes são 20, depende de quantos médicos vão estar disponíveis para essa consulta do dia e pronto. Pelo que ela fala aí, parece que quem não tem médico de família tem que marcar. E nessa de marcar não tem vaga 3 meses. Aqui funciona diferente. Você vai chegar lá. Se quer ser atendido, chega às 5 horas da manhã. Sei lá, que eu duvido você não conseguir uma senha. Uma outra pessoa colocou assim: muito deficiente. Existe um local com centro de saúde novo inaugurado em julho, onde uma senhora mete toda a gente a esperar na rua. Vou dizer o nome, é a Baixa da Madeira, esse local, né? Não sei onde é que fica Também esse lugar. não sei Mas, onde fica. não é uma pena. Que a saúde pública aqui, pra gente, eu acho muito boa. Quando a gente chega nos especialistas, já falamos isso outras vezes, vamos contar mais um pouco dos nossos relatos no final, principalmente da minha parte, e que a Thay já passou, quem não acompanha o canal há muito tempo, vai se inteirar de como foi esse processo de saúde durante esses 7 anos morando aqui, e pronto. O que mais, Thay? Aí ainda sobre essa de Viana do Castelo, né? Ela colocou assim: não sei se conhecem Viana do Castelo. É o único hospital público para atender a grande maioria, parte da região do Minho. Infelizmente, hoje mesmo você indo ao hospital direcionado pela SNS, a espera chega a ser até de 8 horas. Não digo só por mim, e sim por todos aqueles que estão ao meu redor. Desta forma, não vejo tanta diferença de quando ouvimos falar do SUS no Brasil. Com quase 6 anos morando em Portugal, a saúde nesta região está cada vez pior, infelizmente. Gente, eu não posso comparar o SUS porque pouco eu utilizei o SUS. Então, eu era da Força Aérea e eu tinha um hospital da Força Aérea no SUS. Nem me lembro quantas vezes eu apareci por lá. Mas eu também não vou generalizar, que parece o SN, parece o SUS. Não parece o SUS, porque você teve experiências em Belém com Santa Casa, seus parentes, sua irmã indo ter neném, que eram os hospitais degradados, né? Que desde que cheguei passei uma vez só no centro de saúde e fui mal atendida. Estava com infecção, me mandaram ir para casa descansar. Depois disso só passei no particular. Existem relatos de várias coisas, do bom e do ruim. Péssimo. Única coisa que tenho que reclamar de Portugal. Tendo anemia forte desde criança, sempre fazia Noripurum em Portugal e um descaso com a doença. Fui na hematologista no hospital de Portimão em agosto com as taxas baixíssimas e ela nada fez. Marcou o retorno em fevereiro. Estou atualmente de férias no Brasil. Fui ao médico e passou Noripurum endovenoso. Faço 2 vezes por semana na UPA, sem problema algum. Ou seja, a saúde em Portugal para mim é péssima. Mais uma vez, eu não vou generalizar. Mas tem coisas ruins? Tem. Não dá para tapar o sol com a peneira. Tem coisas que estão aí degradadas até do tempo que nós chegamos, né? Porque esse canal surgiu... Primeiro vídeo do canal, e surgiu porque eu fui marcar... Não tínhamos médicos de família, eu nem me lembro se tinha médico de família. Chegamos em Portimão, em Viseu, em agosto. Bem no começo. Em agosto, isso foi em outubro, que foi o início do canal. O canal começou 18 de outubro. E eu fui lá 9 horas da manhã, marquei uma consulta para as 11 horas da manhã daquele dia. Ou seja, eu gravei aquilo para mostrar para um amigo: olha só, fulano, acabei de sair aqui do centro de saúde, e contando a história para ele. Então, e aí a Thay disse: por que não bota isso no YouTube? Foi daí que surgiu o primeiro vídeo do canal. Então, são coisas diferentes, veio degradando. Mas temos, sim, relatos de coisas ruins, mas também temos muitas coisas boas. Vamos ouvir as boas? Bom dia, graças a Deus sempre fui atendida muito bem e tive tudo sempre resolvido. E olha que já passei algumas vezes. Algumas vezes paguei uma taxa de 14 euros, mas tanto em Albufeira quanto em Faro nas urgências. Tirando a demora, saí satisfeita. Bem, um bom atendimento, né? Mesmo na demora. Demora é fato, né? A pessoa comentou: eu também sempre fui bem atendido em Portugal. Amo. Aquele relato daquele senhor, que eu quero ouvir esse relato para contar para eles precisam ouvir, sobre uma situação que ele pediu para voltar para Portugal e aquilo foi bem emblemático. Esse aqui é um outro, ainda não cheguei nesse caso que ele falou, mas o que eu estou procurando aqui para vocês. Ouço muitas reclamações, principalmente na espera do atendimento nas emergências de Portimão. Pessoalmente, não tive problemas.
Minha filha atualizou as vacinas. Às vezes que fomos com ela, o atendimento foi o esperado. Uma grande preocupação que temos é gerar um filho. As grávidas dizem que o pré-natal é fraquíssimo, às vezes 1 ou 2 vezes nas consultas nos 9 meses. Esse aqui também não temos experiência, tem relatos e relatos, né? Relatos, mas tem acho que tem relatos algum... de amigos nossos que foram muito bem atendidos, fizeram acompanhamento todo pelo sistema público e não tiveram problema nenhum quando chegaram na... Esse é relato de um casal de amigos nossos. Foi para ter bebê na madrugada, chegou lá na maternidade aqui não está funcionando, levam para Faro, fez lá, ele falou que o atendimento assim excelente, voltou, tudo bem. E, né? São relatos e relatos, então temos que tentar tirar e filtrar para os dois lados, né? Lógico, para os dois lados. Senta que lá vem a história segundo o Lito do Aviões e Músicas, porque a história é super interessante. Esse caso, para vocês acompanharem essa história. Presta atenção. Olá, cheguei em Portugal, tem apenas 6 meses. No caso, o caso não foi nem comigo, mas a experiência é com meu pai, que já está aqui há 3 anos, quase 4. Foi para o Brasil passar as férias para visitar os parentes e quando chegou 4 dias depois, ele começou a se sentir mal e não quis ir ao médico porque acreditava que era apenas resfriado. Como lá eles já não tem mais médico ou plano de saúde, achou que iria melhorar. E aí esperamos mais 2 dias, até que levei ele ao hospital particular e lá foi diagnosticado com pneumonia nos 2 pulmões e os 2 rins já parados. O médico que fez o atendimento queria internar ele lá mesmo. E como não tínhamos dinheiro para pagar o hospital particular, levamos para a UPA. E de lá, 3 dias depois, foi encaminhado para o pronto-socorro. Chegando lá, pelo estado dele, direto para a UTI. Não lembrou certo, mas de UTI, internação foram uns 20 e poucos dias, porque ele teve que fazer hemodiálise. Mas eu sou da área da saúde e sabia que tinha algo errado. Então pedi que dessem alta para ele, para nós levarmos a um médico de confiança. Me disseram que eu teria que assinar um termo de responsabilidade que eu estava retirando e tal. Mas aí mudaram, disseram que ele teve uma boa evolução, não tinha por que estar lá. E arrumaram uma clínica para que ele desse continuidade no tratamento de hemodiálise. O amigo que mora aqui em Portugal, né, que a filha dele já está aqui em Portugal, ficou sabendo de toda a situação. Na mesma hora, pediu que viéssemos e se ele tinha o app do médico de família. Tem uma aplicação, né, do sistema de saúde, então ela pediu para verificar lá se tinha uma aplicação. Até que procuraram na aplicação e encontramos, e através do e-mail mandamos para a médica informando sobre a situação que ele se encontrava. Resumindo, entraram em contato conosco perguntando data e hora da vinda e chegada porque lá não queriam liberar ele para viajar. Enviaram um documento avisando que ele tinha médico aqui. Chegamos em um dia, no outro já tinha horário marcado no Hospital São João com médicos especialistas de rins. Hoje já não faz mais hemodiálise e que foi um erro lá no Brasil. Mas outros tratamentos, como o de diabetes, acompanhamentos e medicamentos, alguns medicamentos ele paga, outros não. E a decisão de voltar para tratar aqui foi dele. Ele não quis ficar lá. Desculpa pelo texto grande. E aí eu comentei alguma coisa com ela, né? Aí ela falou assim, sim, quando eu vi a postagem de vocês, quis compartilhar. Acho muito válido o que vocês estão fazendo, sem falar que até a gente recém-chegado temos as nossas inseguranças, os medos, isso ajuda muito. Aqui a gente conversou um pouquinho e ela disse assim, que o pai falou assim, me leve embora, eu sei o que eu tô falando. Meu pai veio com catéter no pescoço. Ela falou, não tenho fotos, não mandarei para vocês. Quando chegamos no outro dia lá no hospital, os médicos ficaram sem acreditar, porque é um procedimento que só se usa na UTI. E eu sabia disso, o risco da infecção era grande. A médica super atenciosa, as enfermeiras então... Aqui ele fez 2 sessões para seguir o protocolo por conta dos exames que tinham que ser feitos. Na segunda sessão já marcaram para ele ir colher um exame e no outro dia tirou nisso e já encaminharam para as outras especialidades. Então assim, foi dessa experiência que tivemos certeza da nossa decisão de mudança. E vendo os relatos agora, nossa, porque são muitos relatos positivos, né? Então, ela comentou que o pai dela ele é diabético, né? Ele tem podóloga aqui, tudo pela rede pública, tá? Esse caso é todo pela rede pública, tá? Aí vocês estão lendo, né? E ela até comentou assim, um rapaz que trabalha de Uber, que assim que chegamos,
em conversa rápida, ele disse que o pai precisou fazer uma cirurgia de urgência. Não lembro se foi de quadril ou joelho. Foi questão de meses para ajeitar exames e ele disse que o pai foi tão bem assistido, bem tratado, que nem parece que fez cirurgias. Só dessa pessoa nós temos 2 relatos, né? 2 relatos e muito do pai interessante. dela e ela contou um do Uber. Fiquem aí, que eu tenho um caso de um bebê Enquanto você também procura, que é muito interessante. eu vou falar o caso. A sua irmã teve filho aqui em Portugal e correu Plena tudo pandemia. muito bem. Teve no meio da pandemia, teve todo o pré-natal. É diferente do Brasil, sim. No Brasil, eu acho que é um pouco mais. Eu não sei qual é a palavra que eu vou usar. Mais investigativo, vamos dizer assim, né? Tem ultrassonografia mensalmente, etc. E aqui não tem ultrassonografia todos os meses, não. Não tem. Mas foi bem acompanhado, teve um parto no público, não foi normal, ficou esperando para ter normal, e fez cesárea e não tem nada a reclamar dessa questão, certo, Thay? Não tem nada a reclamar. Deram cheque dentista, e em outros lugares que ela participava de vários grupos. Ah, mas eu não tive cheque dentista. Ela falou que teve gente que a mãe não recebia cheque dentista. Cada lugar tem uma atitude, infelizmente a falta de padronização de atitudes é complicado. Vamos lá, um relato, outra história também emocionante, de um bebezinho. Já passei por várias experiências. Com 3 filhos é normal. O meu caçula foi diagnosticado ainda na barriga com TGA, uma má formação no coração. A história dele é bem longa, pois pós-cirurgia teve várias complicações, tendo que passar por mais procedimentos e outra cirurgia. Mas o cuidado foi e continua a ser impecável, graças a Deus. Ou seja, desde a ida para Lisboa, pois ele não poderia correr o risco de nascer no Algarve. O alojamento que o hospital me disponibilizou, os 3 hospitais que passei, só dar uma pausa aí, que quando às vezes vão para fazer tratamento em Lisboa, o hospital ele cede um alojamento. Tem um caso de uma amiga pessoal que ela fez tratamento de câncer e o hospital disponibiliza alojamento para ficar a paciente e um acompanhante, tá? Porque ainda tem esse problema de habitação, né? Então eles facilitam até isso. Então, por isso o alojamento, tá? E o custo, 0. Isso mesmo, não gastei nada. Porque o alojamento é gratuito. Eu fazia o meu pré-natal no particular, em Portimão. Mas quando foi descoberto, logo me encaminharam ao público. O particular encaminhou o público. Isso a gente tinha ouvido falar já desde antes de vir para cá. Que se fazia muita coisa no particular, principalmente nas questões de maternidade, mas ia ter o filho no público. Os portugueses, tá? Isso não é porque é imigrante, o pessoal não vem tacar pedra. Os portugueses vão para o particular, fazem todo o pré-natal e vão ter ou casos de doenças mais graves. Mais graves, né? Também. Quando tem alguma doença, esse caso aqui é um e vários outros, acompanha todo pelo particular. Tem um momento que eles passam para o público, né? Pois o privado não teria condições de receber o bebê. Enfim, mantemos as idas, as especialidades médicas uma vez ao ano em cada uma. Ele mantém acompanhamento intervalado na terapia e tudo incrivelmente impecável. Ele faz uma ressonância por ano devido à hidrocefalia. Vai a neurocirurgia, neuropediatria, genética, cardiologista e a terapia sem nenhum custo. A pediatria e a oftalmologista é pelo privado. E agora também começará a terapia da fala, também pelo privado. Isso porque a lista de espera é gigante. E não é nem 1% do que passamos. Ele é um milagre. Ela está resumindo a história pra gente, né? Pós-cirurgia do coração, ele teve uma hemorragia no tórax. Depois teve várias complicações graves, pulmão, diafragma, intestino. Até que depois descobriram a hidrocefalia. Um cisto estava impedindo a drenagem do líquido. Fomos de urgência no domingo, transferido para outro hospital, onde ele passou por outra cirurgia, para colocar a válvula e o dreno, em época de Covid. Os hospitais, um caos, mas tudo muito bem preparado. Imagina, né? Imagina, nossa, que coisa, né? Toda. Que coisa. Ela falou, eu fazia testes a cada 2 dias. Isso foi em maio de 2021. Nossa, imagina. Bem naquela confusão. E o bebê ainda tendo toda a assistência, todo o suporte, né? Está muito bem, graças a Deus. Só os acompanhamentos que fazemos, pois tem que ser por toda a vida, né? Eu gostaria de colocar foto, mas não vou colocar. Tem uma foto aqui, ele já na Torre Eiffel, né? Lindo, feliz, fazendo os acompanhamentos. Graças a Deus, o bebê normal, anda de bicicleta, joga bola. Quem vê ele não sabe por que ele passou por tanta coisa tão pequenininho.
Logo quando eu cheguei em Portugal, meu filho, que hoje tem 7 anos, também fez uma cirurgia de hérnia inguinal. Super bem cuidado também, e nem tínhamos documentação ainda. Gente, então vocês veem relatos aí, tem um monte, porque eu não sei se a Thay vai querer relatar mais alguma coisa. Enquanto a Thay está procurando, vamos contar um pouquinho do nosso relato. A Thay, vamos começar pela Amy. A Amy, na época de pandemia, fez extração de amígdalas lá em Viseu e adenoide. Correu tudo uma maravilha, foi um atendimento, foi muito bom, todo o pré-operatório, esse tempo todo até o diagnóstico de bater o martelo que era melhor fazer a adenoide, e por práticas em Portugal ainda se faz muita extração de amígdalas, e pronto, assim foi, e foi um atendimento sensacional. Outra experiência, eu tive catarata, eu tenho catarata, né? Mas uma vista já foi colocado lente, e foi um atendimento sensacional. Demorou quase 8 meses para eu ir até o especialista, que é a grande dificuldade. Você demorar a entrar numa fila para ir a um especialista. Eu acho que já estou mais de 8 meses para ir a um especialista agora para o outro olho, para o oftalmo, para o outro olho, que também tem catarata. Eu faço uso de bombinhas para bronquite e asma. Então, isso acelerou esse processo de catarata. Mas foi sensacional o atendimento e fui operado pelo particular, porque eles me deram um voucher para escolher dentre os hospitais qual aquele que eu gostaria de fazer. E fiz no melhor hospital que tem em Viseu, um dos melhores, ou o melhor para mim, foi o melhor, a CUF, lá em Viseu. Outra experiência, a Thay. Artrite reumatoide, como é que foi para chegar a esse ponto? Também tudo pelo sistema público de saúde. Sentia muitas dores nas articulações. Inverno chegou, muitas dores, as mãos Não tinha ficavam médico de roxas. família. Não tínhamos médico de família ainda, íamos nessas consultas, né? Como ele já explicou, marcadas durante o dia. E eu falei, vamos lá, porque eu já não estava aguentando as mãos. Questionei para um médico que atendia naquele dia. Questionei das dores, ele passou um exame, fiz o exame foi todo pelo público, por exame de sangue, deu que eu estava com artrite reumatoide com a inflamação altíssima mesmo. Como parâmetro, só para as pessoas entenderem. Os valores de referências da inflamação era de não sei quanto até 14, o meu estava em 400 e pouco, então a inflamação estava, por isso que chegou no nível das dores. Volto com os exames. Eu não consegui falar com o médico, a gente deixa os exames lá na secretaria, que aí os médicos analisam, como aqui está com essa dificuldade de médicos, assim, para atender esses casos, né? Mas as urgências, vocês já viram que tem atendimento, se resolve, passa na frente de tudo. Quando terminar esse caso, hoje mesmo você foi buscar o medicamento que você vai contar que fim chegou esse atendimento. Isso. E vamos mostrar o quanto cheio estava o hospital. Então, o médico analisou, me ligaram, já falando, tal dia você tem consulta com o médico já no hospital. Então, eu saí do centro de saúde, já fui direto para o especialista. Mas demorou meses para poder chegar essa consulta no hospital. Acho que demorou uns 3 meses, né? Chegou uma cartinha em casa. Sim. Já agendando o horário com o doutor. Já tem uns 2 anos isso? Acho que está chegando uns 2 anos. Está chegando uns 2 anos. Então, já saí do centro de saúde, já me passaram para o hospital, porque já ia fazer um acompanhamento já eterno. Que nós temos um centro de saúde, onde você é atendido para partes ambulatoriais ali genéricas, e temos o Hospital de Portimão, que é um grande hospital que atende mais do que Portimão, atende os vários municípios que nós temos aqui, e pronto. E lá é que tem os especialistas, e o reumatologista é lá no Hospital de Portimão. E então chegou a cartinha, foi lá, passei acompanhada pelo especialista. Ele viu, pediu para confirmar os exames, refiz todos os exames, mais alguns. Esse já dentro do hospital, né? Foi coletado lá e foi por lá esses exames, já não foi mais fora? Já passei a ser acompanhada só pelo hospital, já saí do centro de saúde e fico lá. Então, e já sai com consultas já marcadas para a próxima? Já fico sempre com as consultas lá. Saí já da consulta, direto para a enfermagem lá dentro do hospital, já para fazer a aplicação do medicamento, que eu já compartilhei no Instagram, faço acompanhamento de umas injeções. No mesmo dia, eu fui aplicada 2 injeções na hora. Era para dar um choque logo na inflamação, para ver se baixava, né? Cada kit de injeção, que são 2, custa cerca de 890 euros. Naquele mês, eu fiz 2 caixas. 2 caixas, de cada uma custando 890.
fiz ali e tudo dado pelo hospital. Já saí dali com a bolsinha. Bolsinha não, primeiro como eu não sabia aplicar, eles ficavam me aplicando. Eu tinha que ir lá toda semana para eles fazerem a aplicação de 2. Então passei um mês recebendo, sendo aplicada por 2. Consegui, aprendi a fazer a aplicação sozinha, cada 15 dias aí mudou. A prescrição do médico era uma injeção. De cada 15 dias fazer uma aplicação. E eu fiquei com isso, ele marcou com um mês para voltar com ele. Então tinha que tentar solucionar o mais próximo. Daí já espaçou para 6 meses. Então cada 6 meses eu já saio da consulta com cada 6 meses. A inflamação não diminuiu tanto, diminuiu bem, aliás, diminuiu bem, mas não chegou àqueles níveis. Então mais medicamentos Aí foram ele passados para passou você. outra medicação. Então eu faço as injeções e comprimido, de 8 comprimidos, horas. 8 comprimidos por dia, né? 2 de 8 horas. Mas esse é acompanhamento. Então vocês vão ver aí, quando a gente foi hoje para pegar a medicação lá no hospital, como é que está. Que ela tem que ir lá de 15 em 15 dias buscar essas injeções, né? Não, tem que buscar, 15 dias. buscar as injeções. Então é rápido, nem 10 minutos. Dá uma olhada aí como é que estava hoje, que nós fizemos um videozinho lá. Entrada do nosso hospital de Portimão. Eu fico ali no estacionamento esperando a Thay para poder não ter que ficar procurando vaga. E é isso aí, gente. É o que tem na saúde pública. Tem que... Funciona. Agora tem sempre, como qualquer coisa, um trabalhinho. Esse é o estacionamento do nosso hospital de Portimão. O hospital está lotado, então eu vim aqui buscar com a Thay a medicação. Eu deixo ela ali, ela vai lá buscar a medicação que ela toma de 15 em 15 dias. E sempre o estacionamento é desse jeito. Vocês vão ver mais um pouquinho ali na frente, porque o estacionamento não é pequeno e mesmo assim ele não dá vazão. Então tem um atendimento muito forte, né? E pronto. Ali na frente eu vou mostrar mais um pouco o quanto isso aqui é bem frequentado, viu? Muito bem frequentado. É o maior hospital aqui da região, né? Depois desse aqui, público, só vamos ter o Hospital de Faro. E ali é o nosso hospital, então só o Hospital de Faro que vai ser maior. E pronto. Gente, bastante gente. Bem, ela já está aqui, já resgatei, né? Então mostra aí o hospital, ela já pegou a medicação e nós vamos ver o estacionamento, gente, que é para vocês terem a dimensão. O teu atendimento foi rápido, né, Thay? Foi rápido. Tá aqui a medicação. Mostra lá o estacionamento desse ângulo aqui. É onde eu estava aguardando ela, que vocês viram aí agora há pouco. Eu fico ali esperando. Porque um fica aqui E várias outras e pessoas outro... estavam lá na mesma situação. Mas vai tem gente tendo uma esperando lá. rotatividade. Tava É porque aparecendo tem que vir com vaga. tempo, né? Contando com tempo para esperar, para sair vaga. Várias vagas apareceram nesse tempo que eu estou esperando ela. Mas eu acredito que não passou. É rápido. Agora olha só. Tanto que não tem vaga naquele estacionamento que as pessoas colocam o carro aqui na entrada do hospital. Sim. E vão Calçada, na árvore. só falta botar Eu brinco, na amor, árvore. deve ter carro na árvore. Mas faz parte. Então é isso aí. Vamos voltar ao vídeo. Tem um outro relato, que você tem outra experiência que você teve do lipoma e também demorou para chegar na cirurgia. Como é que foi isso? Também, eu tinha um nódulo aqui bem grande. O nome técnico é lipoma. Era uma bola de tênis aqui. Que crescia. A gente não sabia o que era. Fui, também questionei. Foi tudo no mesmo dia, né? Sim. Eu cheguei lá com a lista, né? De doenças lá para o médico do dia. Então, no mesmo dia a gente viu a artrite e viu aqui. Então, eu questionei para ele que isso aqui ele não queria passar o exame. Isso aí é um lipoma. Eu falei assim, eu sei lá o que é lipoma. Você teve que fazer uma ultrassonografia Pedi no pra ele. particular. Ele saiu de lá com a requisição da ecografia, que é como é o nome? Ultrassonografia. Ultrassonografia. Fiz em particular, porque pelo sistema público, esquece, Mas demorar. nenhum absurdo. Pagou, se não me engano, Paguei 27 euros. E fiz, aí saiu o resultado. Lipoma. Volto com o exame também para o centro de saúde, deixo lá. E aí, eles também do centro de saúde me mandam para o hospital. Já para ver o segundo caso, né? Vai para o hospital para um cirurgião. O cirurgião analisa, vê que é preciso a cirurgia. Ele, naquele momento, ele fala que ele vai me colocar em uma fila de espera para a cirurgia.
E eu saio de lá já com o nome inscrito na fila e pelo sistema eu consigo acompanhar a colocação da fila. O andamento, né? A ordem, né, de prioridades. Eu aguardei cerca de uns 3 meses. Acredito que sim, alguma coisa Aguardei assim. uns 3 meses e ficava acompanhando. E até foi até mais rápido, de repente andou a fila. E Fizeram algum mutirão. fizeram um mutirão. E no dia que eu fui, foi um mutirão. Várias pessoas com esses tipos de cirurgia simples. Fiz. Ele Que a deixou cirurgia que lá ela entrou de manhã e saiu à tarde, e eu fui buscá-la, volta para casa no mesmo dia, né? volta para casa, um monte de gente lá, cada um com o seu caso. Mas o atendimento, enfermeiras portuguesas, também. né? Todos portugueses. De uma portuguesa, até uma mãe de uma coleguinha da minha filha me reconheceu lá no bloco cirúrgico me reconheceu. E pronto, o atendimento assim, impecável, excelente. Só tenho a agradecer o atendimento que eu tenho aqui. Vocês vão, emergência, o que a gente mais ouve, que a gente ainda não passou aqui em Portimão, nós passamos muito lá em Viseu. Que a espera é longa. A espera é longa, tá? Esse tem sido o problema. Mas na questão desses problemas que vai recorrer ao médico de família e chegar neles, as coisas funcionam bem, né? Mais um relato de seguidores nossos, né? Como doente oncológica, fui operada, fiz quimioterapia, radioterapia, sempre no SNS e não tenho nada a apontar. Às vezes temos de esperar por vez, como em todo lado. Umas vezes muito, outras tempos menos. Como em qualquer lado. Só por informação, já esperei 8 horas no particular para consulta de urgência. Para ouvir, é uma virose. Essa é portuguesa, né? A nossa seguidora portuguesa, que mora aqui em Portimão, muito querida. Pronto. Antes de passar para os outros relatos, que agora é a minha parte, e o negócio tá punk, vamos mostrar. Nós estamos aqui nesse imóvel gravando hoje porque nós viemos fazer uma vistoria nele. Esse imóvel é um cliente, ele adquiriu recentemente. Mostra aqui, Thay. Vamos mostrar quero mostrar a possibilidade. Eu trabalho como consultor imobiliário aqui em Portimão, aqui na Algarve. Então, um cliente adquiriu esse imóvel para alojamento local, não é arrendamento anual, né? É por temporada. Então, por favor, eu não trabalho com aluguel por mês. Por quê? Porque não tem. Os proprietários que compram esse tipo de imóvel, eles preferem colocar por temporada do que um aluguel anual. É uma questão de números, né? Então, não tenho, infelizmente, não tenho imóvel suficiente para atingir a demanda do aluguel. É complicado. Mas é um imóvel bem completo. Então, para você ter uma ideia do que é essa questão de um imóvel, aqui, máquina de lavar louça, ele possui máquina de lavar roupa, né? Então, são imóveis grandes para um casal, ou se vier de férias, cabem 4 pessoas, que é um sofá-cama, logo ali, e tem bastante espaço. Com todos os equipamentos, cafeteira, sanduicheira, um monte de aparatos. Nós temos um espaço grande aqui na sala, tem uma pessoa ali esticada no parte do sofá, com um quarto também amplo, que tem bastante espaço ainda aqui. Se quisesse tirar um criado mudo desse, colocar uma mesinha para uma estação de trabalho, isso era perfeitamente factível, com ar-condicionado quente e frio em ambos os lugares. Temos aqui guarda-roupa, mas o principal... Tem um banheiro com louças suspensas. Eu não quero ficar enchendo vocês muito, porque isso aqui não estou vendendo imóvel, só para matar a curiosidade de vocês terem uma ideia, né? Sim. De um apartamento e um prédio bem moderno. Acho que um dos mais modernos aqui de Portimão. Mais modernos aqui da Praia da Gostamos Rocha. Bastante. Bonito. Nós já mostramos esse em um dos vídeos nossos de carro, andando pelas ruas. De carro, os prédios lá atrás que tem os quadradinhos que eu já falei lá no começo. Tem muita gente que já conhece esse prédio aqui, de tanta gente mostrar. A praia está logo ali. A praia, aquele prédio ali, é praia, a primeira. Então nós estamos na segunda, como a gente fala aqui, segunda linha da praia, né? Então estamos na segunda linha da praia, tem vaga de garagem cativa, né? No -2, então no -2, e tem piscina também. É um prédio que tem uma rentabilização que pode rondar aí próximo aos 30 mil euros ao ano, brutos. Então é por isso que muita gente prefere investir. Ele está protegendo capital, segurança jurídica, rentabilização e valorização, que um imóvel desse não para de valorizar, até por causa de tudo isso que vocês viram aí. Agora eu vou aos meus relatos ali. Então vamos lá, uma coisa que a gente não quer, que a Thay disse que não queria contar lá atrás, se acontecesse, nós... Como agora não vai mais acontecer. Olha, não diga nunca mais, pelo amor de Deus, eu tenho fé ainda. O que acontece? Nós estávamos tentando mais um integrante na família, né? A Amy começou a botar essa minhoca na nossa cabeça e nós, por que não, né? E aí a Thay tirou o DIU para poder nós tentarmos aí
fazer mais um integrante da família. E com isso, já vínhamos aí tentando aí um tempo, quase um ano. Mais de um ano. Não, um ano, né? E nada, aí o médico de família, olha, vou te botar na lista aqui do urologista, 200 e tantos dias, aquela questão de especialista. 270 dias para ser consultado com um urologista, com mais ai meu Deus, um endócrino e parará, parará. Eu faço reposição hormonal já tem uns 8 anos, né? Que a minha testosterona era baixa, já fazia reposição, não sabia que ela afetava a questão da fertilidade, nunca ninguém me falou. Depois que nós fomos assistir e pesquisar, que realmente ela afeta, e até fisiculturistas, todo mundo faz um controle para que não impacte lá na frente, ele consiga ser reversível. Então, vamos procurar um urologista. Com isso, eu fiz um plano de saúde. Já estava no processo de plano de saúde. Fiz um plano de saúde e só veio a calhar essa questão de fazer a consulta. Ah, já tem um plano, então, como a fila lá está grande, vamos a uma consulta no particular. E assim foi. Na segunda-feira, nós estamos gravando esse vídeo aqui na mesma semana que isso tudo aconteceu, eu fui ao urologista e o urologista olhou um exame de sangue meu que estava ali de julho, que era o último que eu tenho, e ele disse, não, aqui tem uma relação aqui do PSA total com PSA livre, salvo engano é isso, que está batendo 0,9, tá aí? É 9, alguma coisa assim, Sim, aí, 9%. 9%. E isso, para a tua idade, está errado, tem coisa errada aí. Na hora ele falou. Isso era uma consulta, a minha consulta estava marcada para as 18h30, ou era 19h30? 18h45. Tá errado, tá errado. E aí parti pela primeira vez para aquele maravilhoso exame do toque. Né? Porque eu nunca fiz, porque o PSA sempre foi baixo. E no exame do toque, na hora ele falou, tem um nódulo aqui. E aí pronto, aí começou tudo. Depois de muito questionamento, mas ele sem entregar muito jogo, ao sair, antes de sair da sala dele, ele falou, não perca tempo. Aí só posso pensar merda, né? Só dá pra pensar besteira, e o desconhecimento é uma coisa complicada. É complicado, porque eu já conheci pessoas que partiram, mas também a gente foca muito naquilo que partiu, mas temos casos também de que tiveram sucesso, e por mais que a gente saiba que tem uma taxa de cura grande. Ali mesmo no hospital particular de Alvor, que é um grande hospital particular aqui, já marcamos uma ressonância magnética, que ele passou de imediato, não perca tempo, faça a ressonância magnética. Passou a ressonância para as 9 horas da manhã, no mesma rede de hospital público, hospital particular do Algarve, lá em Faro, que fica a 64 quilômetros daqui. No outro dia de manhã já fui lá para Faro fazer a ressonância magnética e estamos aguardando o relatório, né, o laudo, que demora cerca de 8 a 10 dias úteis. Isso tem 3, 4 dias que fizemos isso. É a pior fase que a gente está passando aqui na questão de saúde. Vamos testar o sistema agora. E como o médico passou um monte de exames laboratoriais para repetir novos, contactamos o nosso médico de família, deixamos lá os pedidos para que ele possa fazer a requisição, para que nós possamos fazer esses exames pelo sistema público. Ele me ligou ontem, perguntou tudo que se passou e por ele ser médico de família, isso pode ter passado despercebido, esse percentual, ele veio com umas justificativas. O médico é muito bonzinho, tá? Ele é muito bonzinho, não tem que reclamar dele. Mas talvez por essa idade dele, a falta de experiência, ele não ligou tanto. Ele julgou de uma forma diferente de um urologista que já é cabeça branca, mais velho que eu, que já... O especialista que o olhar já vai naquele... Ele já olhou com uma interrogação do tamanho do monte. Isso aqui está errado. Não gostei. Ele falou, não gostei disso aqui. Vamos para o toque. Tá? E já o médico de família não levou tanta importância naquela relação ali, né? E ele até conversou comigo ontem, coitado, ele se justificando, porque primeiro ligou para a Thay, eu acho que ele tomou umas patadas da Thay, eu não sei o que a Thay falou com ele, que o doutor veio se justificando de vários procedimentos, porque ele não adotou uma postura mais... Ele estava no supermercado, e como eu tinha ido lá no centro de saúde, que a Amy teve uma consulta de pediatra, ele foi para o hospital fazer ressonância lá para Faro, e eu fui com ela para o pediatra. Ele falou, já leva meus exames e pede para o médico requisitar para a gente fazer pelo sistema público, né? Aí eu falei, tá. E aí eu fui lá, deixei o meu telefone. Então, no final da tarde, até achei estranho, o centro de saúde ligando uma hora dessa, era mais 6 e pouco da noite, ele me ligou. É que eu queria falar com o Henrique. Eu falei, é que é a esposa dele. Ele falou, ele tá
no supermercado, mas eu ligo pra ele. Ele ligou e não atendeu, ligou de volta. Quando ele ligou de volta, eu briguei um pouquinho com o médico por ele não ter observado, né? A gente tá nervoso. Esse exame de a gente sangue tá- é de estamos julho. É de preocupados. julho, nós estamos em janeiro, então Então já eu- poderia ter sido visto tem 6 meses, né? Aí eu falei, poxa, doutor, não foi bem assim que eu falei com o doutor, né? Ah, porque o senhor não olhou os médicos e tudo mais, então conversei um pouquinho com o médico. E eu falei, olha, liga pro Henrique que ele vai te atender, que eu mandei a mensagem. Eu falei, tô falando com o médico agora, atende ele. Aí ligou de volta e ele falou assim, nossa, o médico tá se justificando muito quando ele chegou em casa. Ele começou Brigou a com o falar. médico. Percebi que ele tinha falado alguma coisa. E os procedimentos, então, vão ser esses. Ele passou todos os exames. Aí ele É um negócio que nos preocupa demais. Já teve choro, e um chora escondido num canto, outro chora escondido no outro. Quais são os próximos passos? Ele falou para mim, olha, se for na ressonância, tiver mesmo a identificação, e esse médico particular deixou uma requisição que só quer o laudo de um doutor tal. Chegou para as atendentes, eu quero que o doutor tal é que analise essa imagem. Tá? Então, pela experiência que ele tem. Bem, vamos lá. Passou essa etapa. Se aí ele falou, ó, depois provavelmente vai pedir a biópsia, aí nós vamos botar você direto, você vai entrar numa lista de urgência no hospital público para que aí comece os tratamentos que Aí te explicou possivelmente isso? que eu perguntei, ele demora, aí ele me explicou um caso que ele mandou semana passada, ainda não tem a resposta da data, mas que ele me explicou qual seria o procedimento. Tendo essa resposta do particular, que se consolidando alguma coisa tipo que a gente não quer que se consolide, mas pode ser. A gente vai ter que fazer, ele vai encaminhar com esses laudos do particular para que nós possamos ser acompanhados, então, agora pelo hospital público e fazer o tratamento que for necessário. E eu peço aos nossos amigos médicos, nós já temos um grande amigo, Marcelo, que mora lá no Pará, que ontem fez uma videochamada, nos tranquilizou, tentou. Tá, Marcelo? Mas ele me tranquilizou. A mim, digamos que tá. E aquela falta do conhecimento, né? Tem um amigo nosso que também tá passando por um problema de saúde, e a gente perguntou pra ele, né? Ele falou, mas tu estás preocupado? Ele falou, não, eu estou pesquisando muito. E ele é muito inteligente. Então, me lembra. um amigo nosso, né? Que tá com a esposa passando por um problema de saúde. E eu lembro dessa frase dele, ele falou, quando a gente estuda, eu tô lendo tudo sobre a doença da esposa dele. Então é isso, com a falta de conhecimento deixa a gente assim, desesperado. E ele ficou mais tranquilo justamente por causa disso, por causa do estudo. Mas o mais que a gente estudou, a gente não quer saber. Dizem que tem 90% de chance de tratamento e voltar ao normal. E a gente fica focando nos 10% de falta de chance, né? E vamos seguir. E é isso. Eu quero que vocês comentem o relato de vocês positivo, o relato de vocês negativo, e vamos trocar aqui, uma comunidade, vamos trocar informações que outras pessoas que vão ler o seu relato, Você pode ajudar outras pessoas, né? Pode ajudar até para que ela tome, olha, aconteceu isso comigo, mas teve uma solução. Sim. O caminho para este problema foi esse. E a pessoa já sabe. Nós precisamos da solução, né? As pessoas precisam de solução. Problema existe. Problema existe. Qual é a solução que você adotou? O que você fez? Então, mande seu relato ou o que passou de bom. Isso vai ajudar demais. Isso aqui é uma comunidade. Essa comunidade, ela se ajuda se você comentar para que outros vão ler e esse outro comenta sobre aquele outro comentário e assim a gente vai se ajudando aqui, dando a experiência, que foi assim que nós fizemos. Nós planejamos 3 anos para chegar aqui, através de obter informações também aqui pelo YouTube. Então, outras pessoas nos ajudaram. Outras pessoas nos ajudaram. E assim, então nos ajude. Então, vamos seguir. Orar e seguir, vamos, se Deus quiser, e fiquem acompanhando lá no Instagram. Por lá a gente vai dando mais informações. Mais coisas do dia a dia, a gente vai os atualizando próximos vocês lá. passos e o que a gente vai fazer, tá bom? Muito obrigada por vocês ficarem até aqui. Até a próxima. Até a próxima.